revolução industrial já começou. A tecnologia digital vem transformando não apenas a forma como nos relacionamos, mas também a indústria. Dentro desse conceito, a tecnologia da informação, também conhecida como TI, que utiliza a computação para produzir, armazenar ou transmitir informações, vem impactando positivamente o mundo empresarial. Na indústria do petróleo, as TIs vêm possibilitando o desenvolvimento desse setor, tornando-o mais produtivo. Quer saber como? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o presidente da Associação de Empresas de TI, a CESPRO-RJ, Álvaro Cisneiros, e o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP, Milton Costa Filho. Em 2017, a CESPRO realizou, junto com o IBP, a 7ª edição do evento Petrotic, que fala sobre o novo ambiente da tecnologia da informação no setor de petróleo e gás. Desse tema, né, que é tão importante, porque a gente está falando, na verdade, de juntar duas vocações do Estado do Rio, a TI, Tecnologia da Informação e Comunicação, e o setor de óleo e gás, como esse tema vem sendo desenvolvido, para além dos eventos que vêm sendo realizados? A CESPRO, como você bem falou, é a maior e a mais antiga associação de empresas de TI, e a gente entende que no Rio de Janeiro, com essa histórica vocação nossa, do nosso Estado, na indústria de óleo e gás, que a TI precisava se organizar de uma forma diferente, né? Como empresários, como executivos de empresas de TI, a gente criou um comitê de óleo e gás, né? E nesse comitê que a gente junta desde startups de TI, empresas estabelecidas, academia e outras instituições como o próprio IBP, um parceiro antigo nosso, ali a gente discute essa interseção ideal da tecnologia e óleo e gás, e como que nós, como empresas, como que a gente pode entregar esse desafio da inovação tecnológica para o setor de óleo e gás. A forma mais tangível do que a gente encontrou nesse momento foi realizar a ação do Petrotic, que é um evento que a gente junta a indústria do petróleo e a gente fala das tendências, das tecnologias que o mundo está aplicando dentro desse setor, né? Já estamos indo esse ano foi o 7º evento, e discussões desde cibersegurança, internet das coisas, mobilidade, cloud, que é a aplicação da computação em nuvem, HPC, que é High Performance Computing, que é a computação de alto desempenho, todas soluções, Big Data, né? Todas soluções que a indústria do petróleo precisa adotar, ou já adota, mas precisa aprimorar para ela continuar na vanguarda da tecnologia e competir em condições de igualdade, não só o Estado do Rio e o Brasil, com a indústria de petróleo mundial. Tecnologia não é algo novo na indústria de petróleo. E a indústria de petróleo, na verdade, ela se desenvolveu durante todos esses anos graças a muitos investimentos em tecnologia. E no caso do Brasil, em particular, o avanço nosso para o petróleo offshore se deu graças a investimentos pesados em tecnologia. A Petrobras, vencedora de 3 prêmios da OTC, Offshore Technology Conference, que é o Oscar da indústria de petróleo, e isso graças à contribuição que ela deu ao desenvolvimento da indústria offshore. Então, esse é um ponto fundamental. Aí nós chegamos hoje, nós estamos em 2017, vendo essa avalanche de tecnologias digitais chegando que vão influenciar fortemente a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de viver. E a indústria de petróleo e gás não pode ficar fora disso, especialmente em momentos como o de agora, onde ela está com o preço do petróleo cerca de $50. Então a indústria tem que ser mais competitiva, e para se tornar mais competitiva ela tem que inovar. E essas tecnologias são muito importantes para ela, porque elas podem, justamente como o Álvaro falou, oferecer para a indústria maior possibilidade de maior eficiência,
maior produtividade e maior segurança nos processos de óleo e gás, né? Mas a gente está falando aqui também desse diálogo, né? E na verdade da busca também de quais são as oportunidades específicas desse setor de óleo e gás. Quais seriam hoje assim, as encomendas ou os pontos que são os pontos de preocupação ou de maior energia que tem se colocado em relação à TI? A gente fez uma pesquisa, Geisa, no nosso evento do PetroTIC, no 7º PetroTIC, e justamente nessa linha, mais do que a gente querer dizer como associação, a gente quis saber das pessoas quais são as oportunidades que elas veem versus o percentual de adoção das nossas empresas acerca das principais tecnologias de TI do mercado, né? E chama muita atenção a necessidade ou a visão que os empresários têm da necessidade de adoção da internet das coisas, né? São 4 grandes blocos, vou dizer: mobilidade, internet das coisas, cloud e big data, né? Se você me permitir, vou explicar rapidamente para o telespectador um pouquinho de cada um. Então, a mobilidade, basicamente, você poder acessar a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer dispositivo, informações, acessar e informar coisas de uma forma remota, e na indústria de óleo e gás, sobretudo no offshore, isso é tão necessário, né? O Big Data, na medida que você cada vez mais acumula um volume imenso de dados, né? Que a aplicação que você faz disso de uma forma objetiva como competitividade para o seu próprio negócio, né? Então, não adianta você ter quilos e quilos de informação se você não souber como usar. E as tecnologias que existem de Big Data hoje permitem você identificar comportamentos direta ou inversamente proporcionais entre acontecimentos. Então, por exemplo, taxa de vazamento de óleos em relação à temperatura do mar. Sei lá, estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, mas esse tipo de análise que a gente chama de mineração do dado dentro desse grande Big Data, que é um grande volume de dados, é o que faz a identificar que ações corretivas, preditivas, preventivas aquela empresa precisa fazer acerca do seu negócio, né? A cloud, que está tão famosa, que é a tal da nuvem, né, que basicamente é a internet falada de uma forma mais moderninha, ela vem na medida da eficiência também. Na medida que você não precisa mais, para adotar uma nova tecnologia, comprar uma infraestrutura enorme ou uma quantidade de licenças carésimas, né, das software houses, para você adquirir uma nova tecnologia. As soluções em cloud, as soluções em nuvem, elas permitem um custo de adoção muito barato, que é praticamente você comprar pelo serviço, né? E você não precisa alocar infraestrutura de tecnologia ou de computadores na sua empresa. Então essa é uma terceira tendência que a gente identificou muito fortemente. Já tem sido bastante adotado, mas isso ainda está em processo, né? E, Geis, a gente tem a última desses itens de interesse da indústria, o último, mas não menos importante, que é a internet das coisas, que a gente chama de IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas é o tema que a gente vai falar no segundo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Álvaro Cisneiros e Milton Costa Filho. O conceito da internet das coisas vem sendo cada vez mais utilizado na indústria petrolífera para acelerar e aumentar a capacidade de produção do setor. E o IoT ajuda você a ter muito melhor produtividade, redução de risco, aumento de eficiência, usando o IoT para controlar todos esses equipamentos, todas essas instalações. Então, assim, o potencial é altíssimo. Eu acho que é uma das indústrias que vai mais se beneficiar da aplicação de IoT, não só do IoT de coletar os sinais, mas de aplicar inteligência artificial, de modelagem de dados em cima de tudo isso que ele está conectando em tempo real e poder dar respostas muito mais rápidas e se antecipar a problemas, evitar acidentes, paradas de produção e todas as outras inconveniências que podem acontecer em operações críticas como essa. Basicamente, como o Milton colocou, é a capacidade de dispositivos identificarem eventos, situações que a gente ainda precisa levar um homem para fazer. Um exemplo típico é
botar mergulhadores para saber como é que está o estado das válvulas ou das vedações, né, dos poços, por exemplo, só para dar um exemplo que bem tangível, né? A gente pode perfeitamente fazer a identificação de volumetria, de escapamento, de vazamentos, né, ou de presenças indevidas de coisas e pessoas em uma determinada plataforma. O uso de drones nisso também é muito importante, na medida que você faz um acompanhamento das tubulações, da plataforma e do seu funcionamento, né? E você pode transmitir isso em tempo real. Enfim, o uso da internet das coisas endereça principalmente essa busca tão necessária da indústria de óleo e gás pela eficiência. Dessas experiências, né, que foram compartilhadas no evento, como as empresas de óleo e gás estão fazendo uso, na verdade, dessas tecnologias? O que a gente já vê mais consolidado nesse mercado? Olha, na verdade, a indústria de petróleo ela está começando a assimilar e adotar as tecnologias digitais. Eu diria que não é uma indústria de ponta na adoção das tecnologias digitais. Mesmo porque a indústria de petróleo, os riscos são muito elevados, né? Tem que ir com muito cuidado. Nós trabalhamos com ativos muito caros, né? É uma indústria de capital intensivo. Então, as tecnologias novas têm que ser bem adaptadas à nossa questão. Mas, de fato, é uma coisa que é um caminho que não tem volta. Em agosto desse ano, o IBP organizou a Oil and Gas Tech Week, cuja proposta de valor era justamente colocar as demandas e os desafios tecnológicos da indústria de petróleo e gás frente a frente com a oferta de tecnologias digitais. E esse debate foi espetacular. Além dessas tecnologias que o Álvaro mencionou, várias outras foram discutidas, como, por exemplo, o papel da robótica na indústria de petróleo é fundamental. A gente vê um futuro onde nós vamos ter plataformas automatizadas com a utilização de robôs. A operação no fundo do mar é totalmente feita com robôs. Os drones que foram mencionados, ele hoje faz inspeção de dutos, inspeção de navios, inspeção de unidades industriais, né? Nós temos as impressoras 3D, que hoje elas podem imprimir equipamentos, peças, onde no futuro próximo todas as plataformas e FPSOs e unidades industriais vão ter suas próprias impressoras atendendo as necessidades imediatas de manutenção, de prevenção de acidentes. Os wearables, que são as roupas com sensores e com comunicação. Nas refinarias, os operadores vão poder usar sensores de gás, capacetes onde eles podem ser medidas a temperatura, a forma com que ele trabalha, com comunicação. Ou seja, todas essas tecnologias que nós estamos falando, elas vão ser usadas como nós já mencionamos, para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade, para aumentar a segurança da nossa indústria. E a internet das coisas, ela vai ter um papel fundamental, mas ela depende de telecomunicação. Então a discussão sobre a tecnologia 5G é fundamental, senão nós não vamos poder desenvolver muito isso aí, né? É só interessante para a gente fechar esse bloco, falar exatamente sobre isso. Que tipo de infraestrutura o Estado precisa ter para sediar e ser sede também da construção dessas inovações necessárias ao setor de óleo e gás e em que precisa ser investido, na verdade, em termos de formação de mão de obra para lidar nesse novo contexto, nessa nova realidade que a gente está descrevendo aqui? O papel do Estado é fundamental nesse processo. Primeiro, eu diria, educação. A ignorância digital, vamos dizer assim, ela é muito grande. Nós precisamos educar as pessoas, os empresários, no uso e no conhecimento das tecnologias digitais. É extremamente importante. O papel do incentivo à inovação com startups, com incentivo que os jovens participem
dessa iniciativa, desses movimentos, porque eles trazem inerente ao jovem essa capacidade de inovar, de olhar o mundo de uma forma diferente. E que tem sido um desafio da indústria de óleo e gás também, atrair esse jovem para a indústria, né? Um desafio geracional. Perfeitamente. E, obviamente, a questão da infraestrutura, os investimentos em tecnologia, investimentos como, por exemplo, no estado do Rio, nós tínhamos a iniciativa do Cluster Subsea, né? Que agora ela está parada, mas é algo fundamental para a criação de empregos, né? E aí também entra um outro detalhe, né? Que essas novas tecnologias vão ter um impacto muito forte com relação ao emprego. E esse é um papel do Estado de olhar isso. Na verdade, o que vai acontecer é que nós vamos ter novas profissões, algumas que a gente nem sabe que vão aparecer, algumas profissões repetitivas elas vão ser automatizadas e vão surgir novas profissões, novos empregos, na verdade. Na verdade, nós estamos falando mais de emprego aí, né? Que é um papel também do Estado olhar e ajudar no incentivo a que a população possa usufruir dessas oportunidades, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco para falar sobre os novos empregos. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em termos de formação de startups, essa base de novos empreendimentos e novos negócios, o que o Rio já está fazendo? 80% dos empregos que existem no Brasil, no Rio de Janeiro, não é diferente, estão nas micro e pequenas e talvez médias empresas. As grandes contratam 20% desse público. Então é ali que nasce o novo profissional, ali que é empregado o novo jovem, né, com essa cabeça de geração Z, que tão preocupado com sustentabilidade, mas preocupado também em um sentido de pertença a um projeto, né, um projeto profissional e não só a um emprego, né? Então, nesse desafio, as startups elas têm um papel muito importante, sabe, Geisa? Porque, acima de tudo, porque se a indústria do petróleo carece tanto de aumento de produtividade, eficiência, são as novas tecnologias que vão endereçar isso, né? E para a gente não ser eternos consumidores de tecnologias estrangeiras, a gente precisa fazer com que a nossa indústria de startups, de tecnologia, floresça e cresça cada vez mais, né? A CESP tem uma preocupação imensa com isso, no âmbito nacional, no âmbito estadual também. Somos felizardos de sermos consignatários de uma ação importante do governo do Estado, e aqui vale a pena mencionar o nosso deputado Tutuca, que hoje é secretário de Ciência e Tecnologia, novamente na cadeira, que foi um dos idealizadores do projeto, junto com a CESP, o SEBRAE, enfim. Já estamos indo para a terceira turma, são mais ou menos 50 empresas por ano, terceiro ano já, uma garotada com uma cabeça completamente diferente, né? E o nosso objetivo ali é dar a mão para essa garotada, apresentar para os nossos clientes dessas empresas já estabelecidas, o governo do Estado ajudando a fazer o apoio, ao incentivo para manter o espaço, para manter o lugar e efetivamente dar alguma contrapartida financeira para essa garotada, para elas poderem fazer os investimentos necessários. Mas no final de tudo, o que a gente busca? Empresas inovadoras nascendo com um foco e a cabeça em tecnologias das tendências que temos para a indústria de óleo e gás. Essa interseção é o que a gente precisa empurrar. Existem algumas iniciativas, mas a gente pode fazer muito mais, Geisa. A gente está falando de um momento que o Rio passa por uma crise econômica e financeira muito séria, impactado pela movimentação do próprio setor, né, pelo preço do petróleo. Isso teve um impacto grande. E muito se fala sobre a questão da gente estar preparado para esse momento, que nós não estávamos claramente. Nesse momento também que, para o setor de óleo e gás, já se fala em sustentabilidade, já se fala no gás como um combustível na verdade, de transição para uma nova realidade, muito mais eficiente, muito mais tecnologias alternativas. Como é que a gente começa também a discutir e absorver esse novo momento que está vivendo o Brasil e o mundo? Algo muito importante na nossa indústria de petróleo
é a questão da regulamentação de PDI, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Que é discutido em nível federal. É discutido em nível federal, mas o impacto é local. É local. Então, nós temos a regra do 1%. 1% da produção dos grandes campos ela é destinada a um fundo de PDI para investimentos em inovação e tecnologia e também em capacitação. Nos últimos 15 anos, esse fundo arrecadou 12 bilhões de reais. E nos próximos anos, com o crescimento do pré-sal, esse fundo vai ter mais recursos ainda. Então, a grande questão que se põe nesse momento é o seguinte: o que nós vamos fazer com esse recurso que virá? Porque o recurso que ele foi investido em laboratórios, em capacitação, e alguns resultados são muito questionados. Mas o problema é o seguinte: o futuro que se aproxima a passos bem rápidos, nós precisamos utilizar bem esses recursos. No nosso evento da Oil and Gas Tech Week, o diretor-geral da ANP, o Décio Oddone, ele nos deu uma notícia muito boa, quando ele falou que ele vai repensar toda a regulamentação de PDI, para que esses recursos sejam efetivamente utilizados no desenvolvimento de tecnologias, aquelas que realmente são necessárias e onde isso pode resultar de imediato na produção de óleo e gás, né? Então, essa é uma notícia maravilhosa para a indústria, porque, e uma das palavras que ele utilizou é o seguinte: nós não podemos errar. E, efetivamente, o Rio de Janeiro não pode errar nisso aí. Nós vamos ter agora o advento aí dos novos leilões e a gente espera que eles sejam muito bem sucedidos. Nós temos que pensar no desenvolvimento de uma cadeia produtiva onde nós realmente ela agregue valor para o Estado, valor em empregos e valor em tecnologia. O Brasil está se afastando muito do mundo, dos outros países, na questão da inovação e tecnologia. Nós estamos ficando para trás. E se a gente continuar assim, vai ser muito difícil no futuro recuperar esse vácuo que está ocorrendo. Entendeu? E você está falando de um ponto fundamental, que é justamente termos recursos para. Nossa. Então, é muito mais ter esse olhar e estar direcionado à utilização desses recursos e também, enquanto autoridades em nível estadual e municipais também, trabalhar para que esses recursos venham a ser aplicados no território do estado do Rio de Janeiro. Né? Justamente, você estava falando do gás. Hoje, o Brasil importa gás. Nós somos dependentes do gás do exterior. Vem do gasoduto Bolívia, Brasil, e vem de gás liquefeito de petróleo. Nós precisamos ter mais leilões, precisamos ter mais investimentos, atrair mais investimentos para tentar descobrir a quantidade de gás necessária para que o país seja autossuficiente. Em petróleo nós já somos, mas em gás ainda não. E eu acho que esse esforço é fundamental. E a gente sabe que o pré-sal, a grande parte dessas espetaculares reservas que o Brasil tem, estão no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, esse é um trabalho super importante para o país, para o Rio, investir, mas investir bem, sabe? Investir em tecnologia, se antecipar e não ficarmos amarrados em conceitos assim retrógrados que já nos fizeram atrasar tanto tempo no desenvolvimento da nossa indústria. Seria mais ou menos a gente falar que a gente tem a possibilidade de fato, desenvolver conteúdo local, não naquele conceito que é tão discutido da obrigatoriedade, mas de trabalhar pessoas que possam dar respostas, trabalhar empresas que possam dar respostas a esses desafios do futuro do setor de óleo e gás. Isso, eu chamaria de um novo conteúdo local. Esse novo conteúdo local que tem todo esse conteúdo tecnológico que nós estamos discutindo aqui. O investimento em pessoas, em jovens, né? Que esses jovens empreendedores, inovadores, que participam dessas startups, que estão querendo revolucionar o mundo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Porque aí vem uma outra preocupação, a questão do senso de urgência. O senso de urgência, que é o que o Décio falou, nós não podemos errar. O Rio de Janeiro não pode perder mais tempo. Nós temos que nos desenvolver muito rapidamente. Porque
a nossa indústria ela tem praticamente um limite. Já foi dado pela COP21, a questão dos combustíveis fósseis. E a gente está vendo várias indústrias que, de certa forma, dormiram no ponto... Berço esplêndido. Berço esplêndido e foram arrasadas, né, do mapa com outros modelos de negócios que vieram e estão revolucionando esse mundo, né? Nós estamos vendo agora o advento dos carros elétricos, por exemplo. Vamos supor, um dos cenários possíveis com o advento dos carros elétricos é que no futuro nós não vamos precisar mais de gasolina e diesel, não vamos ter mais refinarias. O que nós vamos fazer? Entendeu? Trabalhar com inteligência, que é esse o grande desafio. Exatamente. Bem, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Álvaro, obrigada, Milton, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.